E agora a gente ri. Muito bem! Yeah! Bom dia, queridas e queridos! Uhul! Gente, Catarse. Catarse foi uma da... Cara, veio à tona em função da live que teve da Ana Banana, e a gente está habituado a catarse no yoga do riso. E todo mundo fala muito de catarse na psicologia, na risoterapia. Na risoterapia, talvez nem tanto. A gente tem que ver isso. Mas o fato é que catarse faz parte da prática do yoga do riso. Na verdade, se confunde um pouco com a meditação do riso. E vocês vão ver que essa confusão da catarse com a meditação não é tão confusa assim, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou compartilhar a tela, porque eu vou precisar bastante, porque é um assunto bem profundo mesmo. A gente está habituado a tratar a catarse como uma coisa que você solta os bichos, que você bota as suas emoções para fora. É isso também, mas não é só isso. Vocês vão ver que a troca com o riso e a catarse é uma coisa impressionante. Então, eu vou precisar recorrer à leitura. O que é isso agora? Vamos começar com definição de catarse. Todos conseguem ler? Sim, sim. Bom dia. Bom dia, Eu estou Rosário. com a cama que eu acordei agora, então, mas eu estou escutando. Aí Fique depois deixa tranquilo. estou me preparando. Mas pode falar, bom dia para todo mundo. Eu me utilizei da Wikipédia, eu recorro bastante à Wikipédia para definir, para pegar conceitos, né? E vamos lá. Catarse. O termo catarse é de origem grega. Aí tem uma letra grega ali. Sendo usado com sentido etimológico, vamos começar aí. Catarse é purificar, é purgar, é limpar. Do mesmo radical grego, origina-se a palavra, está lá, cataró em português, que significa puro. Só que essa palavra catarse, ela tem um destaque especial na história com Aristóteles, que é referência do conhecimento ocidental. É uma das referências do conhecimento ocidental. É referência? Não, é uma das referências, tá? E aí, da onde vem o principal conhecimento da palavra catarse? Vem do teatro. Para falar a verdade, anterior ao teatro, porque a comédia e a tragédia são anteriores ao teatro. Então, vamos aqui. Catarse também se aplica na estética no teatro. Purificação do espírito do espectador através da purgação de suas paixões, em especial dos sentimentos de terror ou de piedade vivenciados na contemplação do espetáculo trágico. Gente, nessa frase curtinha aqui tem um montão de coisa para a gente considerar. Por exemplo, purificação do espírito do espectador. Então, note-se bem, a gente está tratando de arte ou está tratando de medicina? Está tratando de religião, de medicina ou de arte? Antigamente, o conhecimento era tratado como um só, como unidade.
e a gente veio especificando, tornando específico, se especializando, e aí a coisa ajuda a compreender por um lado, mas perde o sentido total. Então, por que eu estou falando isso? A purificação do espírito, a gente está tratando de espiritualidade, através da purgação das suas... Purgação aí, você já pode ver como uma... Purgação é muito utilizada na medicina. De suas paixões, você também pode tratar como... Aí você já pode entrar no aspecto da psicologia, dos sentimentos de terror ou de piedade vivenciados na contemplação do espetáculo trágico. Quando está falando de espetáculo trágico aqui, eu vou colocar um outro artigo, e aí vai fazer uma conexão mais profunda com o riso, porque o trágico e a comédia eram dois estilos de espetáculos que foram analisados pelos filósofos, tá? E eles não são contemporâneos. A tragédia é posterior à comédia, tá? E o que eu acho interessante é porque a tragédia e a comédia, elas serviam como forma das pessoas não só ter autoconhecimento das suas emoções, mas também para curarem as suas emoções. Então, vocês vejam, a arte era uma atividade curativa e também espiritual, porque está lá a purificação do espírito. Agora, uma coisa muito importante, porque aqui tem uma palavra chamada espectador, é que a pessoa que produz o espetáculo, ela, na verdade, não está, talvez, inserida no contexto da cura, porque vocês vão ver, principalmente na tragédia, a pessoa que é o sujeito da tragédia, pô, não tem nada de curativo. Você pega, tem alguns exemplos de tragédia, o cara sofreu pra caramba, mas o espectador, ao observar o trágico acontecendo com a pessoa, ela tem a oportunidade de vivenciar o próprio terror, a própria tragédia, sem estar totalmente envolvida na situação. E, com isso, ela é capaz de refletir e de alterar a própria dificuldade. Então, é interessante como é que aí você está tratando de religião e de cura ao mesmo tempo, porque quando você está nessa dicotomia, o outro e eu, você está tratando especificamente de yoga, de religião, de conexão, de unidade. Tá? Agora, a catarse sobre a ótica da psicanálise. Sob a ótica da psicanálise, catarse é o experimentar da liberdade em relação a alguma situação opressora, tanto as psicológicas quanto as cotidianas, através de uma resolução que se apresente de forma eficaz o suficiente para que tal ocorra. Ou seja, tem uma condição aqui na psicanálise, e isso também provavelmente acontecia no teatro, que é necessário que haja uma mobilização de energia suficiente para que haja um romper das emoções. Você tem que ter a capacidade de trazer à tona todo aquele conteúdo emocional para que haja uma catarse. Só que a gente vai ver num outro artigo que não é suficiente você promover... A catarse não é curativa por si só. A catarse é trazer à tona essa carga energética. Mas isso é suficiente? Isso é curativo? Não. Pelo menos dentro desse artigo que a gente vai tratar. E depois, na religião. Uma das formas de detectar a catarse, aí, novamente,
coletiva ou individual, é a observação de várias formas de ritos religiosos, pregações, crenças, ou seja, em diferentes tipos de movimentos religiosos. Observa-se o choro, profundo, alegria em excesso, deslumbramentos, etc. Aí está falando dos resultados dos ritos religiosos e que levam à alegria em excesso, ou o deslumbramento, ou o choro. A gente já estudou que o choro e o riso são muito próximos, até fisiologicamente, porque ativam áreas muito próximas no cérebro. E o riso, particularmente, ele tem a capacidade de... como é que se diz? Não é integrar, é de harmonizar vários conteúdos emocionais diferentes, tipo a raiva, a tristeza. Você é capaz, através do riso, fazer com que haja um desbloqueio centralizado em algum desses sentimentos. Ai, já cansei, mas temos muita coisa ainda para... Eu vou fazer o seguinte: primeiro vou dar uma risada. Para processar um pouquinho de tanta fala. E vou abrir um pouquinho para vocês falarem, para depois dar continuidade. Alguém gostaria de falar alguma coisa a respeito de catarse dentro do que já foi dito? Não? Então, vamos aprofundar mais ainda. Se o pessoal está com fôlego, vamos nós. Vamos começar novamente compartilhando, relacionando com o riso, porque todo mundo fica, pô, tudo bem, catarse é um processo psicológico, é um processo, o que isso tem a ver, essa mobilização com o riso? Eu já mostrei que tudo, né, cara? Porque o riso tem a mesma origem da catarse, pelo menos dentro da filosofia, que o riso tem seu estudo aprofundado na comédia. E o riso é um processo catártico pela própria natureza dele. Tá? Então, vamos aprofundar justamente isso. E agora é uma leitura mais pesadinha. Tá? Eu vou ler, se alguém não gostar da minha leitura, porque eu sei que eu não sou um exímio orador, ou seja, eu não consigo ler com a pontuação ideal, mas vamos lá. A catarse na comédia, de Adriana da Silva Duarte, Faculdade de Filosofia da USP. Você vê que a gente vai pegar na filosofia e vocês vão ver que no próprio trabalho dela, ela fala de medicina. Mas vamos lá. Qualquer abordagem da catarse deve iniciar-se com a advertência de suas limitações. Faço minhas palavras de Campbell em um artigo recente que promete uma nova luz sobre assunto tão polêmico. A palavra de Campbell: qualquer interpretação da catarse é inevitavelmente especulativa e sempre suspeita devido à controvérsia que cerca seu significado. Apesar das dificuldades inerentes à questão, muitos se debruçaram sobre ela. Assim como o riso, né? Aí eu estou fazendo uma parte. Eudoro de Souza, no estudo introdutório à sua tradução da Poética, nota que a grande quantidade de estudos dedicados à catarse traduz não somente o interesse, como também o desespero perante o indecifrável enigma daquelas palavras em que o filósofo aqui eu acho que é Aristóteles, mas não diz senão que a tragédia, suscitando terror e piedade, tem por efeito a purificação desses sentimentos. Vale lembrar que no corpus aristotélico,
o termo catarse aparece uma única vez na poética e outra na política. São trabalhos do Poética e Política, são trabalhos de Aristóteles, sem que qualquer definição lhe seja aposta. Embora os mistérios da catarse, ou seja, como ela opera no espectador, não estejam no cerne deste artigo, dedicado mais à definição das emoções cômicas envolvidas nesse processo, considero imprescindível apresentar um breve apanhado das interpretações preponderantes. Para isso, vale novamente de Campbell, devido ao seu poder de síntese e clareza. A interpretação da catarse pode ser dividida mais ou menos entre duas escolas, em grego, sem qualquer raiz indo-europeia evidente, abrange um espectro de significados que vai do fisicamente limpo ao abstratamente puro. Está falando de pureza, está falando de quase que de espiritualidade. O adjetivo lá em grego produziu o verbo que nos deu em troca o substantivo purificação religiosa e purgação médica, com os seus significados técnicos, sugerem as duas principais escolas de interpretação. Isso tudo a gente está falando de catarse, que também se aplica ao riso, mas vamos lá. O sentido de purificação na catarse foi redefinido recentemente por Lessing para significar educação, especialmente a educação das emoções. A outra interpretação da catarse deriva da ideia de purgação, que foi identificada por J. Bernays, que na última metade do século passado estabeleceu a questão a partir de uma referência cruzada na política. Catarse, ele argumentou, significa a eliminação da emoção excessiva e uma restauração temporária do equilíbrio emocional na audiência. Nessa segunda parte desse parágrafo aqui, a gente já está começando a entrar na psicologia. Tá? A gente está tratando mais de equilíbrio emocional. Mas agora, Richard Janko se refere, você vê 1984, já é bem recente, se refere às duas correntes como purgacionista e homeopática, na medida em que defendem defendam a supressão, ainda que momentânea, das emoções trágicas ou a sua depuração, visando a moderação na vida real. A elas veio a se somar recentemente a visão alopata da catarse, que defende a purificação através da piedade do terror dos sentimentos contrários a estes, como a impiedade e o excesso de confiança. Como se vê, a catarse aristotélica produziu uma farmacopeia. Com isso, torna-se claro que não há uma teoria aristotélica da catarse, e sim teorias da catarse aristotélica. Um ponto consensual entre as diversas vertentes é a crença de que a catarse está no núcleo da resposta aristotélica à teoria da mimese de Platão e de sua consequente condenação da poesia expressa no livro 10 da República. Se para o fundador da academia acho que é Platão, tá? Eu não sou filósofo. As artes miméticas e, muito especialmente, a tragédia são nocivas por apelar diretamente à parte irracional da alma, suscitando emoções que, no trato social, deveriam ser contidas. O estagirita eu acho que é o Aristóteles, também coisa da filosofia. Esse mesmo processo teria por resultado, se não a eliminação de determinados sentimentos, a sua educação, de maneira a arte, ao garantir o equilíbrio dos cidadãos, agiria antes em benefício da sociedade do que em seu prejuízo. Se a situação já é nebulosa
no que concerne à tragédia, fica ainda pior quando a comédia está em foco. De início, pode-se questionar a pertinência de usar o termo em relação à comédia, já que nenhuma passagem da poética traz essa associação. Vale lembrar a definição que Aristóteles dá ao gênero. A comédia é, como dissemos, a imitação de... Isso é o Aristóteles falando. A comédia, como dissemos, a imitação de homens inferiores. Não, todavia, quanto a toda espécie de vícios, mas só quanto àquela parte do torpe, que é o ridículo. O ridículo é apenas certo defeito, torpeza anódita e inocente, que bem demonstra, por exemplo, a máscara cômica, que, sendo feia, é disforme, não tem expressão de dor. Gente, eu vou parar um pouquinho com esse trabalho que chega a me dar tonteira. Eu não sou filósofo, esse é um trabalho acadêmico, eu não tenho formação acadêmica. O importante disso é mostrar para vocês que a catarse está ligado ao cômico e à tragédia. O riso, da mesma forma, sendo que na tragédia o riso não é tratado. O riso, pela visão do Aristóteles, ele só faz uma citação do riso quando ele trata dos humores. E ele fala da mobilização abdominal que o riso traz. Quando ele não faz... o Aristóteles está muito mais ligado à tragédia, que era uma arte que foi desenvolvida no período dele. A comédia anterior a ele, relativo a Aristófanes, um outro filósofo grego que tratou muito mais da comédia. Então, existe uma diferenciação dizendo que a comédia seria dos seres inferiores e a tragédia seria uma coisa ligada à elite. E aí você começa já a perceber que o riso tem uma, como é que se diz, uma discriminação já nesse período, tá? E ambos são ligados, e ambos, a tragédia e a comédia, só que eu não acabei de ler, não existe um registro da catarse com relação à comédia. Autores posteriores tentaram fazer uma ligação, mas, de acordo com esse trabalho, eles meio que forçaram a barra. Tá? Então, a catarse, de acordo com Aristóteles, é uma coisa especificamente da tragédia, mas existem autores que tratam a catarse como também da comédia. E a importância da gente é porque é a comédia que está muito mais ligada ao riso do que a tragédia. A Délia está querendo falar alguma coisa. Obrigado, Délia. Fala alguma coisa que eu estou precisando respirar. Vamos aguardar a Délia, tadinha, que eu acho que ela está no trabalho. Percebam que ela está olhando para alguém. Enquanto isso, gente, a gente pode rir. Cristina, bem-vinda. Não conheço você daqui, estou muito feliz com a sua presença. Obrigada. Délia, você desistiu de falar, meu amor? Bom. Eu vou só um comentário. Me ocorreu uma coisa agora, que nem esse tema, eu nunca estudei sobre catarse. Eu acho que quando tu colocar o título lá, eu acho que nós podemos também dar uma pesquisadinha para trazer uma contribuição também, né? Nos assuntos todos. Eu te agradeço. Agora que eu me dei conta, eu também não fiz, nunca fiz. E agora eu disse, mas catarse, nunca me preocupei em procurar alguma coisa sobre isso, né? Daí a gente também, para falar, senão tu fica falando sozinho, né?
Cara, eu não vou dizer que eu não me incomoda falar sozinho, até porque eu não tenho também o saber necessário para poder fazer uma fala própria. Então, eu tenho que acabar lendo. Mas eu acho importante trazer esses assuntos. A Rosário, Sim. ela tem, cara, ela tem um conhecimento acadêmico, ela já vai poder falar um pouco mais, e ela também estudou, Sim. eu acredito, porque ela é muito centrada nos estudos, e ela estava interessada. Então, ela vai poder falar alguma coisa a mais, mas eu acho fundamental essa tua colocação, porque isso deveria ser todos, cara, tudo que eu coloco aqui é no sentido de aprofundar. E as outras Sim. pessoas só vão poder aprofundar se estudarem também. Eu não consigo transmitir conhecimento para ninguém. Exatamente. É a participação que faz com que Claro. vocês se aprofundem. Vamos dar a voz para a Adélia Beleza. primeiro, porque ela tinha levantado a mão, desistiu, depois voltou. Vai lá, Adélia. Isso, tem que botar a voz, Adélia. Sem ligar o microfone, não vai. E deu ruim. Agora, e está com algum problema, Adélia. Acho que tu vai ter que ver tuas configurações, porque alguma coisa está acontecendo. Teu microfone cortou, voltou, mas não apareceu a voz. Rosário. Se quiser experimentar, Adélia, você entra e dá um alô aí. Alô. Pode falar, Rosário. Bom dia, deixa eu abrir o microfone. Bom dia para todo mundo. Essa questão aí desse conceito, né, que ele acho que se resume mesmo nessa palavra de expurgar, né, expurgar as emoções em diferentes âmbitos, né? Por quê? Porque a catarse ela quer exatamente eliminar, né, a sofrência, né, os traumas, né, tudo que a gente carrega numa história de vida, né? E, assim, eu definiria ela mesmo como expurgação, levando aos benefícios e à cura, que a yoga do riso também, ela quer expurgar também, e ela quer também, ela leva a gente a estimular o cérebro, a rir, a brincar, a dançar e a se reorganizar. Então, essa questão de pressões emocionais que perturbam o ser humano e a eliminação dessa energia estagnada. Então, é bem isso. E a questão que Aristóteles coloca, porque ele coloca na dimensão que você colocou, mais ligada a que ele colocou a casta, né? A casta filosófica, o amor à sabedoria, porque a filosofia é isso. E ele já se preocupava com o saber e o conhecimento, porque filosofia é amor à sabedoria. Então, e eles já preparavam os jovens, né? E eles tinham esse debate, e esse debate era com a casta, né? Por isso aí que você falou e colocou dentro da demissão da a camada, né, mais alta, que cultuava o saber, versus a camada da plebe, né? A plebe que realmente não tinha acesso ao conhecimento. Então, mas e ele vê como dentro da arte, porque ele vê dentro da questão do sofrimento, mas onde a pessoa ali, que eles cultuavam também a questão de, naqueles tempos, né, em Atenas, né, que eles iam, né, e tinha aquela luta, né, romana, né, e eles ali, desde ali, eles também estavam expurgando, porque eles estavam se
conectando também, entrando em cena juntamente e ali vivendo aqueles personagens, né? E na hora que você vivencia, que é a corrente que tem de reviver, né? Reviver as emoções para trabalhar elas e para eliminar. E você se interagindo com aquele personagem com sofrimento, você vai levar também seu sofrimento e você também vai expurgar. Porque se você não exacerbar, se você não viver para você poder eliminar, vai ficar internamente congelado, internamente traumatizado, internamente paralisado. E é necessário vivenciar através de algum mecanismo. E a catarse, ela é uma variável de muitas vertentes, como você falou, da religião, da arte, da filosofia, da yoga do riso, da religião, porque tudo é uma forma de a pessoa se expressar, se identificar e expurgar. Então, é assim que eu vejo, né, na minha maneira, dessa purificação e da expulsão de energias estagnadas e da liberação emocional. E tem também outra vertente que leva até para, que eu sei que você gosta muito, que é a questão sexual, que é também a catarse sexual, que ela também tem várias nuances aí para ser estudada, né? Para mostrar como que essa catarse ela se manifesta na energia sexual, também de eliminar, de também, ou até mesmo em outras vertentes que não, para não dar muitas, e aprofundar demais, né? Mas trazendo para a yoga do riso, a gente vê que ela se manifesta, porque a Ana Banana colocou na questão da meditação, que é exatamente nessa hora da meditação que a gente pode estar aí entrando em contato com essa parte interior, interna, de nossos sofrimentos, e estamos trabalhando, porque a gente tem que ter contato e a gente tem que trabalhar. E também eu vejo que também a catarse na yoga do riso, na hora que você vai bocejar, né? Aí você, na hora que você vai rir satirizando, rir brincando, você vai estar expurgando e trabalhando suas emoções, que elas estão estagnadas e paradas. Então, tem muitas formas de trabalhar o corpo, trabalhar os traumas e trabalhar as emoções, desde Aristóteles até chegando nos nossos dias hoje. É essa a minha contribuição. Muito obrigado, Rosário. Não foi pouca, não. Foi muita. Tanto que eu não vou conseguir dar conta de explorar toda a tua fala, mas vou fazer um pouco. A gente acaba vendo, eu pelo menos percebi bem nitidamente, que a gente está tratando de energia, de desbloqueio de energia. Tá? Isso. Com relação à questão sexual que ela falou, Reich tem um livro chamado Função do Orgasmo, que ele diz que o orgasmo tem exatamente essa função de descarga de energia. Essa seria a principal função do orgasmo. Então, a gente, quando fala de sexo de uma forma banalizada, deveria buscar um pouco mais de conhecimento sobre uma atividade que é fundamental para a espécie, mas também fundamental. E, mais uma vez, a gente entra nessa coisa do individual e do coletivo, porque é fundamental para a espécie, mas também é fundamental para a nossa própria sobrevivência. E a Rosário acabou me levando a uma reflexão muito interessante, porque ela relatando sobre a coisa da arena, onde as pessoas eram sacrificadas, olha que coisa louca. As pessoas eram sacrificadas para que outras pudessem vivenciar o terror próprio e, com isso, pudessem se curar.
Só que aí o princípio da unidade fica rompido de uma forma irreversível. Quer dizer, você tira a vida de outras pessoas para você se curar. Então, isso, embora fosse terapêutico, não tinha absolutamente nada de religioso. Tá? Então, e eu estou falando porque a gente precisa aprofundar isso também com relação ao riso, porque o riso se dá da mesma forma. Se você não tem uma percepção de coletividade com relação ao riso e ri e quer buscar o riso de qualquer forma, você irremediavelmente vai atingir alguém. E isso não vai ser nem espiritual e nem terapêutico no final das contas, porque você vai acabar arrumando problema, vai arrumar confusão e a coisa não vai ser terapêutica para ninguém. Tá? Eu vou deixar a Cleia falar, porque senão eu vou me estender, mas depois eu queria, a gente já pode começar a fazer, sabe o quê? Pontuar como é que a catarse atua na risoterapia, vamos colocar assim, e no yoga do riso, porque é importante a gente verificar isso. Fala, Cleia. Nossa, ótimo. Sim, eu vou só tentar ver se eu entendi tudo, Rosário, que você colocou, né? E você também, Irene, no sentido de trazer o que eu penso disso aí, né? Eu gostei muito quando você falou vivenciar e reviver as emoções e trabalhar, né? E a outra palavra que você usou, eu acrescentei ressignificar, né? Então, sim, quando eu escutei tudo isso sobre catarse era algo que antigamente eu gostava muito, eu achava que era assim, fantástico você conseguir pôr para fora, se limpar, né? É tanta coisa que está na cabeça. Mas aí eu percebi também na prática que isso não levava a muitos lugares, né? Que foi a sua primeira fala, William, né? Até que ponto que catarse resolve, né? Cura, né? Ela é momentânea, mas como às vezes eu vejo o riso também, né? Os 10 minutos por dia é super, sim, injeção de ânimo, mas daí 1 hora, 2 horas eu posso estar no ritmo normal da minha vida, né? E não parei para pensar o que veio na minha cabeça ou parei de pensar, né? Quando eu estava rindo. E aí é só para mostrar que a gente tem que ter foco, né? Tem que saber onde vai chegar, né? Então, assim, eu vejo muito o riso, tá? Assim, essa expressão, né? Essa identificação, esse expurgar, o purificar, tem que ser além, né? Esse purificar o quê? Né? O que está dentro de mim, que pode estar diferente de dentro de cada um de vocês aí, né? O que eu guerreio, o que eu escondo, né? O que eu quero, onde eu quero chegar, né? Ter conhecimento meu próprio. E aí, sim, né, o riso viraria, né, o risoterapia, né? Viraria algo que sairia desse... Porque eu acho fantástico você estar rindo, porque você limpa seu cérebro, se você energiza né, com essa energia boa mesmo aí, mas o que eu faço com isso real? Né? O que isso realmente está... Não estou falando nem que está certo ou está errado, não. Eu acho que tudo é processo, tudo é um processo. Né? Mas chega uma hora que o riso que você limpou, ou o choro que veio, né? Tudo essas emoções que veio quando você está rindo, o que você faz com tudo isso? Né? Como que você olha para isso e como que você vai né, conhecer e ressignificar na sua vida? Né? Dar nomes, não a nível de símbolo, mas a nível de eliminação de que você não quer mais e realmente ser concreto, né? Não ficar só na filosofia, né? Ficar na prática. Acho que é isso que eu queria dizer. Cléia, muito obrigado que você deu spoiler para meu próximo texto, que é um texto mais leve, mas que vai dizer exatamente o que você falou, vai colocar o que você falou, vai dar uma dica, e aí a gente vai poder falar um pouco mais de yoga do riso e risoterapia, porque aí a gente vai poder até valorizar o yoga do riso para perceber como ele é completo, e a gente vai entrar em outras nuances que a gente percebe, porque, por exemplo, a Rosário falou, vou até... Peraí, deixa eu parar aqui. A Rosário falou sobre a plateia, de um modo geral, a gente estava falando sobre o cômico da tragédia, né? As pessoas, naquela época, elas praticamente só poderiam rir, chorar, ou seja, as expressões emocionais que vinham do próprio corpo exclusivamente, porque você fica ali sentado
vendo aquela comoção, vindo aquilo e aquilo explode no corpo. Mas existem várias outras formas de você ajudar a catarse vir à tona, tipo a brincadeira, o canto, a dança, são formas de você, como é que se diz, dinamizar as suas emoções, tá? E isso ajuda a promover a catarse, porque você, às vezes, está numa cristalização tão grande em algum tipo de emoção, em algum tipo de trauma, que você não consegue entrar no movimento catártico com facilidade. Então, às vezes, a coisa da brincadeira, todos esses recursos que a gente tem dentro do Yoga do Riso, acaba ajudando. Mas deixa eu compartilhar um textozinho aqui, que ele vai bem de encontro ao que a Cléia falou. Só um minuto, William. Pois não. Está me ouvindo? Agora sim, Délia. Está me ouvindo? Pode falar, querida. Não? Sim, estamos. Você que não está. Estamos ouvindo. Você que não está ouvindo a gente. Não está me ouvindo? Não, Não? sim. Estamos. Aqui está cortando muito. Eu vou falar rapidinho duas coisas. Primeiro, eu sempre fazia na aplicação de tratamentos energéticos e também se fala muito em catarse, se sentir pior para depois estar melhor, né? Quer dizer, às vezes quando era aquelas aplicações de Reiki de 4 sessões juntas, porque a primeira, a segunda pode dar a catarse, né? Então a pessoa está se sentindo mal. Eu queria sugerir, hoje não está a Annelise, mas a minha pergunta é, ligando com o Yoga do Riso, quando a gente pratica muito exercício do riso, muita risada e dá catarse, gostaria de conhecer, talvez, os caminhos neurais que possam estar produzindo algum tipo de neurotransmissor, alguma coisa que pode trazer essa reação, né, de purificação, de expurgo, de tudo isso que nós falamos agora. Talvez seria interessante um tema para futuramente yoga do riso e os caminhos neurais, né? Não sei, e que a Annelise nos desse um pouquinho mais de aula, né? Para tentar saber por que quando a gente ri muito, às vezes se produz essa catarse de purificar. O que acontece? Se é uma coisa bioquímica do corpo, ou se é uma coisa de registros akáshicos de memórias, ou não sei. Poderíamos, talvez, não sei, essa é a questão. Beijo. Continua escutando? O que a Délia está querendo é saber um mecanismo pelo qual o riso é capaz de promover uma catarse. É uma coisa bem complexa, porque até onde eu estudo, Freud diz que o riso tem características semelhantes ao sonho, ou seja, ele acaba adentrando pelo inconsciente. Então, você saber como é que o inconsciente atua com relação ao riso, eu acho que é uma coisa bem profunda, mas deixa eu fazer o seguinte, porque a Rosário quer falar e a Cléia também, não é isso? Então tá, vamos lá, mas procurem ser breves, que eu quero, é importante apresentar o próximo texto, porque vai de encontro ao que a Cléia falou. Vai lá, Rosário. Pode ser. Então, só para, rapidamente, da Délia, que falou a questão de a memória, né? As memórias trabalham assim porque ele vai fazer esse reviver, né? Então, ele vai trabalhar o hipocampo, porque a memória ela está no hipocampo, no hemisfério cerebral. Então, ela vai trazer, você vai ver a tragédia e você vai resgatar na sua memória alguns insights, né? Que realmente você vai se identificar ali e você vai viver e você vai eliminar então, da sua memória, porque a memória ela não apaga, porque tem estudos científicos que mostram que,
Por exemplo, se a pessoa sofre uma lesão, um acidente de moto, por exemplo, aí afetar essa área do hipocampo, esse sujeito ele vai ter, quer dizer, porque a memória tem vários tipos de memória, a curto prazo, a meio prazo, a longo prazo. Ele vai afetar mais a memória a curto prazo, mas a memória já mostrou alguns estudos que, de longo prazo, ela fica. Então, essa memória que é antiga, é onde estão os traumas, ela fica. Então, assim, a pessoa vai ter dificuldade, às vezes, que no acidente de aprender coisas novas, mas as lembranças do passado, que está aí na sua memória de longo prazo, ela ainda mantém, entendeu? Então, no caso, uma das explicações que ela pediu sobre a questão do trabalho com a memória, né? Mas eu acho muito interessante aprofundar, assim, colocar um tema, caminhos neurais, bioquímico, não só bioquímico, também colocar hormonal, porque são muitos circuitos, né, que o cérebro dispara. Ele dispara o circuito químico, que é a dor no estômago, tal, e a química que produz gás ácido, entendeu? No estômago, e também os hormônios que a gente sabe que produz endorfina, ou produz noradrenalina, ou produz cortisol. Então, aí são esses caminhos aí que eu acho que é bastante importante estudar esses caminhos neurais. Obrigada. Muito bom, Rosário. Ela falou mais uma vez a questão abdômen. Você vê que desde Aristóteles vem falando sobre a questão da movimentação abdominal e dos humores. E aí, cara, fica aquela coisa, né, cara? A gente não pode esquecer que os intestinos é nosso segundo cérebro. E você mexe com toda a região abdominal, inclusive os intestinos. Mas vamos lá, Cléia. Nossa, só para pimentar mais um pouquinho aí, é exatamente isso, né, que vocês estão falando, está mexendo bastante aqui, e só colocar que, sim, essas memórias, né, o hipocampo aí, né, ele só para lembrar, assim, pensamento, ele influencia tudo, né, e pensamento e matéria é tudo igual, né? Então, o que acontece? Quando eu vejo vocês falando, eu vou pensando que o riso vai cair aonde? No renascimento, né? No nosso renascimento, né? E aí tem a ver com o choro e com o riso para a vida. Só isso, vai lá. Agora eu vou colocar lá, estou tentando compartilhar, porque eu acho que tem uma parte desse texto que eu vou colocar que é bem importante. O significado da catarse na psicologia. A catarse na psicologia se refere à estratégia terapêutica através da qual se liberam frustrações e emoções negativas que perturbam a vida e os conflitos que nos impedem de avançar. É como abrir uma janela para oxigenar os espaços onde a presença de conflitos residiu por muito tempo. É permitir que a chama da raiva e o peso da tristeza descolhem do nosso interior para dar lugar a estados mais saudáveis, mais leves e relaxados. Esse termo tem suas origens na abordagem psicanalítica de Sigmund Freud. Acho que isso aqui está meio equivocado, mas tudo bem. No entanto, deve-se notar que a própria palavra teve seu momento de ouro com Aristóteles. O filósofo grego usou essa palavra para definir o próprio propósito da tragédia nas artes performáticas. Ou seja, é o mecanismo pelo qual podemos nos purificar emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Cara, é interessante isso aqui, porque, embora bem simples, é o que é purificar emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Daí a fala da Adélia de caminhos neurais. Dessa forma, as pessoas, ao se envolverem no enredo dessas peças teatrais, também poderiam resgatar os seus próprios problemas. Seria, então, suficiente nos identificarmos com os personagens principais dessas histórias para reconsiderar, sentir, refletir, e, em última instância, liberar até os nossos próprios conflitos.
Séculos depois, Sigmund Freud e Joseph Breuer resgataram essa ideia para definir o que eles chamaram de método catártico. Trata-se da estratégia terapêutica através da qual trazemos à luz emoções reprimidas, no caso, com auxílio da hipnose ou da própria terapia. Para isso, era necessário desbloquear memórias, abrir os alçapões psicológicos sob os quais escondemos muitos dos nossos problemas. Isso aí é complexo porque está falando do nosso inconsciente. Agora, até hoje, deixando de lado a psicanálise, podemos dizer que continuamos a usar esse termo de maneira comum em muitos contextos psicológicos. Vejamos mais informações sobre isso. Você não pode desatar um nó sem saber como ele é feito. É o que a gente está fazendo, está tentando descobrir o nó. Como é que é feito o nó. A catarse na psicologia, a chave para o processo terapêutico. Todos nós nos esforçamos diariamente para parecermos fortes e invulneráveis. A sociedade, nossa educação e a pressão dos nossos contextos nos empurram para agirmos assim. Além disso, às vezes sofremos para processar certas experiências, para entender acontecimentos, avaliar danos, resolver contradições, curar frustrações e decepções. Dias após dias, engolimos tudo sem monitorar o possível dano. E o fazemos não apenas porque não temos esse espaço de tempo disponível para curar certos impactos. Na verdade, não sabemos realmente o que fazer com muitas das coisas que nos aconteceram, que nos acontecem. Ninguém nos ensinou como lidar com essas experiências e, por sua vez, caracterizamos algumas incompetências em termos de emoções. A catarse na psicologia é fundamental em qualquer processo. Por favor, tem alguém aí com... A catarse na psicologia é fundamental em qualquer processo terapêutico. Olha que isso aqui está grifado. Deve haver sempre um momento para liberar esse acúmulo de tensões conflitantes. Dessa forma, as emoções surgirão de forma caótica. Talvez seja através das lágrimas, ou também é possível que seja através de uma fúria indignada ou de uma tristeza que, pouco a pouco, encontra as palavras certas para se expressar. Assim, e depois de remover essa tampa da garrafa para permitir que qualquer conflito interno seja derramado, a análise começa. Essa purificação emocional deve transcender em busca de uma explicação para o esclarecimento do problema. Note-se bem que aqui a gente saiu da catarse para o método catártico, que são coisas diferentes, porque uma bastaria que a coisa viesse à tona e cada um daria conta com seus próprios meios. Não tinha ninguém lá na plateia da comédia ou da tragédia para dar conta de dizer, olha, você precisa resgatar as suas memórias e ver como é que isso te toca e ter uma compreensão para poder transformar aquilo que está em você. Não tinha isso. A pessoa, pelos meios dela, ia tentar resolver aquilo. Vamos continuar aqui. Então, depois desse entendimento verdadeiro sobre o que nos acontece, os mecanismos de mudança são colocados em movimento. Ou seja, só existe uma cura depois que você faz uma análise, depois que você compreende, depois que o processo emocional é processado cognitivamente. Senão, não tem cura. Os mecanismos de mudança só são colocados em movimento
depois que haja um entendimento verdadeiro sobre o que nos acontece. Um estudo conduzido pelos médicos Brad Burns e Angela, publicado no jornal of Personality and Social Psychology, revelou algo importante para refletirmos. A catarse na psicologia é a arte de saber controlar e dirigir. Eu fiquei meio bolado com essa história, mas vamos lá. Este trabalho demonstrou o seguinte: quando permitimos que uma pessoa libere a sua raiva contida, em vez de facilitar um alívio e uma purificação, corremos o risco de intensificar ainda mais esse estado de frustração e raiva. Tudo isso nos convida a entender um aspecto muito importante: reconhecer os nossos conflitos e externá-los é intensamente doloroso. Gente, cara, é importante a gente reconhecer isso, porque a gente trata essas coisas de uma forma muito vamos dizer, superficial no yoga do riso. E a gente pode se deparar com as dores das pessoas. Tá? É nessa parte do processo terapêutico que o profissional tem uma responsabilidade imensa, transcendente e essencial. Você deve ter essa habilidade pessoal para lidar com toda a energia emocional derramada. Deve receber, esmiuçar e redirecionar, porque purificar não é apenas fazer desaparecer o que é prejudicial. É saber transformar, é curar e oxigenar. A catarse na psicologia foi uma ferramenta determinante para Freud. Mais tarde, foi também para outras referências, como Jacob Levi Moreno, com sua técnica de psicodrama, onde a liberação de emoções ocorre individualmente ou em grupos através de exercícios. Conclusão: até hoje podemos dizer que muitas produções televisivas e cinematográficas também atuam como canais catárticos através dos quais purificamos parte das nossas emoções conflitantes. E assim, de acordo com a teoria moderna da catarse, os filmes de ação ou de terror seriam aqueles contextos em que também nos sintonizamos com os nossos medos ou impulsos agressivos. Nem todo mundo concorda com essa ideia. No entanto, queiramos ou não, é sempre aconselhável abrir janelas internas para limpar os espaços onde essas emoções adversas e limitantes se acumulam. A vida precisa de impulso e força para encontrar o seu lugar no auge do bem-estar. A catarse psicológica, assim como os profissionais especializados, podem nos ajudar. Gente, agora eu vou abrir para o debate aqui, porque, para mim, a coisa fica bem clara que, ao mesmo tempo que o yoga do riso pode ser curativo, pode ser problemático. Embora a técnica em si, e aí foi muito importante a colocação que a Ana Banana fez, tá? Separando e categorizando, porque trouxe mais clareza, pelo menos no meu ponto de vista, das etapas do yoga do riso. Você note que ela coloca bem o processo que vai do aquecimento, a catarse, que é a meditação do riso, mas depois ela fala de uma coisa que eu já falei aqui, eu, inclusive, tentei fazer um Saber do Riso a respeito, falando sobre a importância do relaxamento. Por quê? Porque, que nem falou bem a Annelise, o relaxamento é a forma que a gente tem de integrar psicologicamente, corporalmente e espiritualmente o processo catártico. Só que, ainda assim, não é suficiente,
porque é necessário você ocupar o vazio que você proporcionou com a catarse. E aí entra aquela prática de visualizações positivas que o Sandro coloca. Então, para ser efetivo, o yoga do riso não pode ser apenas a prática da meditação do riso. Não pode ser apenas rir, 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 porque isso algumas pessoas vão dar conta, mas algumas pessoas podem liberar processos de raiva, de tristeza profunda. Então, a gente, ao encarar yoga do riso como uma risoterapia, tem que ter muito cuidado. Eu não vejo, não curso, eu reconheço, cara, o curso tem suas limitações, a própria sociedade, as próprias pessoas hoje em dia não têm paciência, de repente, para fazer um curso muito longo, só que um líder de yoga do riso, apenas com curso, no meu ponto de vista, não está preparado para ser um risoterapeuta, não está preparado para dar conta dos processos que ele pode despertar. Tá? Numa dinâmica de grupo, o próprio grupo acolhe, diferente de um processo individual, mas, ainda assim, eu acho que o líder de yoga do riso deveria se preparar muito além do que o curso dispõe, para que ele possa fazer uma coisa com segurança. Ele nunca vai dar conta de tudo, mas ele não pode achar que com o curso que ele fez e só com a prática ele vai dar conta de tudo, porque não é verdade. Vai ser muito custoso aprender com o sofrimento dos outros, com a dúvida, a hora que o cara foi lá e liderou uma sessão de yoga do riso, e aí teve uma pessoa que disparou de chorar e não consegue parar. Como é que ele lida com isso? Tá? Ou então a pessoa começa a dizer que não está se sentindo bem, que está... As pessoas têm que ter outros recursos. Tá? Principalmente o online, ele é muito superficial. Vamos deixar a Rosário falar. Isso eu só estou colocando o seguinte: yoga do riso, ele não se propõe a ser uma risoterapia, mas, ainda assim, ele vai mexer com a catarse e, com isso, ele pode, como é que se diz, levantar questões que precisam saber ser cuidadas. Vamos lá, Rosário. Eu acho o seguinte, é muito bem colocado que o William está colocando assim, a preocupação, né, dessa responsabilidade, e nós que somos os líderes do riso, a gente tem que ter realmente postura, tem que se aprofundar, eu estou de acordo, mas assim, e saber principalmente que a gente jamais vai fazer o papel do psicólogo, né? É cada um no seu quadrado. O nosso quadrado não é o papel de... Sempre que eu vou fazer alguma coisa, estou fazendo mais voluntário, eu sempre falo para as pessoas, eu não vou ocupar o papel jamais de um psicólogo. Pode a pessoa vir a precisar e ela vai ter que realmente ter o psicólogo de apoio, né? E fazer o seu tratamento. Mas eu acho que a yoga do riso, ela também não tem tempo para ela se aprofundar. Ela apenas é uma ferramenta mais rápida. E ela, como você colocou, ela tem vários momentos, né? Tem um momento inicial do aquecimento, porque é preciso aquecer o corpo, aquecer a voz, aquecer o riso. Aí ela vai para os exercícios, né? Depois ela vai para essa meditação, que você falou realmente, para a pessoa meditar, e ali você faz uma viagem, né? E esse renascimento, né? De muitas emoções que surgiram, e no meio também do processo, não sei se manifestou um bocejo, ou se manifestou, como você falou, um choro, né? Tudo pode surgir. Mas a gente tem que estar atento para conduzir, porque uma vez numa sessão, realmente uma pessoa, ela relaxou tanto na minha sessão que ela não queria mais voltar, assim, ela estava bem
entrosada, né? Mas eu estava bem atenta a ela, dizer, vamos trazer ela de volta à tona, dizer agora, até mesmo fulano, por exemplo, se for Délia, você aí no seu tempo vá tentando voltar e conduzindo Délia a voltar, abrir o olho e colocar, Délia, vamos ver agora o seu novo sorriso depois desse processo. Então, estou trazendo de volta Délia, conduzindo, porque a yoga do riso é um fio condutor. E aí a gente tem que ter essa percepção e não deixar a coisa de qualquer maneira, mas e levar também para o ápice, que é o relaxamento, que é esse relaxamento que a gente fez, e depois terminar com os mantras, né? As frases positivas, porque a pessoa aí teve a oportunidade de passar por um processo vivencial, corporal, não foi um processo de palavra, porque o psicólogo vai ser mais o blá, 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 a palavra, né? A catarse pela palavra, pela conversa, pelo verbo, né? Mas não, a gente vai, são nossas experiências. Mas, assim, apenas precisa estudar, sim, mas também e ter essa percepção. E também saber que é uma ferramenta e que ela tem também, dentro da ciência, comprovado o seu efeito. Como assim, até num teatro que você vai e assiste, você pode ressignificar, imagina a yoga do riso. É assim que eu vejo. Obrigada. Rosário, foi bom você ter falado, porque agora eu queria colocar, agora de uma forma mais contida, a diferença, porque o que acontece? Yoga do riso, ela, na verdade, não se propõe a ser uma terapia, mesmo que ela use processos que têm características terapêuticas, tá? Mas ela não se propõe. Ela se propõe de ser uma ferramenta de desenvolvimento espiritual, pelo menos até onde eu entendo, apesar que, olha só, é isso que eu falo, eu não estou aqui, gente, para criticar nem o Madan Kataria, nem o Sandro, e nem muito menos ainda o Yoga do Riso. Mas a gente tem que pegar e ir assumindo as nossas dificuldades, porque, cara, todo mundo quer o melhor para o Yoga do Riso, para o processo do Madan Kataria, mas a gente tem que passar a reconhecer que tem coisas que a gente tem que ter cautela, tá? Por que eu estou falando isso? Você vê a Rosário. A Rosário passou por uma situação que, para muita gente, ela não teria controle. Você imagina você deixar uma pessoa relaxando, ela fica apagada, você acaba a sessão e ela, de repente, acorda sozinha, desperta sozinha, num relaxamento profundo. Isso pode ser extremamente traumático, entendeu? Então, se existe uma dificuldade com relação a lidar com processos terapêuticos dentro do yoga do riso, o que dirá com relação à risoterapia? E por que eu estou colocando risoterapia aqui? Porque muita gente está seguindo o processo de chamar de coach do riso, o que é uma coisa que futuramente vai ser muito mal visto, tá? Porque essa história está misturando tá misturando coach com terapia e a coisa está virando um barraco, entendeu? O yoga do riso já tem uma dificuldade porque, que nem eu falei, yoga não é uma tradição brasileira, não é uma tradição ocidental. O indiano vê o yoga de uma forma completamente diferente da gente. Então, ele segue o Madan Kataria como mestre e os processos religiosos vão dar conta daquilo. A gente não, cara, o yoga no Brasil é visto como um culto ao corpo, como um culto à saúde, não tem nada a ver com o que é o yoga para o indiano. Então, quando você... Só que qual é o problema disso? Que quando você fala yoga do riso, uma coisa que você não conhece, que é o yoga, com riso, que é uma coisa difusa por natureza, você tem um barraco louco que ninguém sabe exatamente do que se trata. E amanhã, se você não tiver um mínimo de cuidado, certamente os interesses econômicos vão estar
das duas, uma, ou tentando derrubar o yoga do riso, porque contraria interesses da indústria farmacêutica, interesse do corporativo da medicina, ou vão tentar se apoderar dele e limitar, dizer, olha, só pratica yoga do riso quem tiver a formação universitária. Tá? Osuma, você tem que ter cuidado e organização da Abra Riso para você poder organizar, estruturar. A gente tem que estar sempre pensando no outro, a gente tem que estar sempre pensando em dar o melhor para que amanhã a gente não seja mal entendido. Se for mal entendido, pelo menos a gente vai estar em paz com a nossa consciência.